Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 8 de julho de 2022 e existe um livro chamado Como Ler Livros, do autor Mottman Adler, que no final ele traz a lista dos livros clássicos do Ocidente, aqueles livros que moldaram a nossa cultura ocidental. Desde que eu li esse livro, eu quero começar a ler essa lista e, se Deus quiser, este ano agora de 2022, especificamente nesse mês de julho, eu começarei com Teogonia, o livro escrito por Hesíodo, lá por volta do século 9 a.C. Mas quando nós estamos falando de literatura clássica, principalmente no começo, você vai se deparar com mitologia. E essas mitologias às vezes causam muita confusão, principalmente naqueles cristãos que ficam pensando que pode ser uma perda de tempo você estudar mitologia, principalmente porque aqueles deuses retratados lá são deuses pagãos. Acontece que não é perda de tempo, inclusive é um ganho de tempo. A mitologia ela surgiu para responder perguntas que na época não haviam respostas. Então, a mitologia surgiu, por exemplo, para responder a pergunta de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem criou o universo, quem criou o planeta Terra, quem criou o relâmpago, quem criou os peixes, os animais, o homem, a mulher, etc. Depois dos mitos, nós entramos ali na fase filosófica. Surgiram os filósofos fazendo perguntas em busca da verdade e dando respostas mais racionais, ao invés de dizer que um monstro nasceu e gerou mais outros monstros e assim por diante. Então é muito importante você estudar a mitologia grega, principalmente por 5 motivos. E o sexto é o que eu quero chamar a atenção. Mas os 5 motivos são, eu anotei aqui na minha lista. Por causa da filosofia, você vai entender melhor a filosofia estudando os mitos gregos e romanos, por assim dizer. Melhora a sua memória, tendo em vista a quantidade de personagens e descrições que tem ali naqueles mitos para você memorizar. Melhora a sua criatividade, porque você vai ler esses livros e vai mentalizar o que estava acontecendo, então vai melhorar a sua criatividade. Vai melhorar também você, vai se tornar uma pessoa mais interessante. A gente vive numa época em que as coisas são tão superficiais, são tão sem pé nem cabeça, são tão fofoquinha da vida alheia, etc., que você vai ter mais conteúdo, você vai se tornar uma pessoa mais interessante para as outras conversarem com você, aprenderem com você, etc. E a quinta, eu coloquei aqui, é que você se torna um leitor melhor. Porque quando você vai ler essas literaturas clássicas, elas são difíceis, elas são consideradas leituras exigentes. Não é aquela leitura que você pode fazer em qualquer lugar, com televisão ligada, no ponto do ônibus, etc. Você precisa de calma, tranquilidade para absorver aquele conteúdo. Principalmente se você lê da forma como foram escritas, na forma poética. Isso vai exigir bastante de você, você vai se tornar um leitor melhor e isso vai influenciar na sua vida como um todo. Agora, o sexto ponto é para você cristão. Por que eu, cristão, devo ler mitologia grega? E eu vou te dizer o motivo. Porque você aprender sobre essas coisas vai ajudar você a ser um leitor bíblico melhor. Tem diversas passagens bíblicas que fazem citações a deuses da mitologia grega. Você sabia disso? Se não sabia, agora está sabendo. Além disso, você tem que fazer essas leituras clássicas sempre fazendo um paralelo com a Bíblia. Lembrem-se que naquele período do auge da Grécia e de Roma, foi o período que Jesus Cristo veio. Então você tem naquele período, principalmente ali da escrita do Novo Testamento, uma influência grega muito forte. Então você tem que comparar, por exemplo, os deuses gregos, que eram deuses beberrões, que adulteravam, que se iravam, vingativos. Deuses que, na verdade, mais se assemelhavam a homens caídos do que ao nosso Deus santo, ao nosso Deus justo, e etc. Então, você lê fazendo essa comparação. É muito interessante. Mas, além disso, você vai ver lá, por exemplo, quando fala sobre as musas que traziam as coisas à memória das pessoas, e lá diz que elas poderiam trazer tanto a mentira como a verdade.
e nós sabemos que o nosso Deus, ele é o Deus da verdade, então ele não traz a mentira, inclusive o pai da mentira é o diabo. Então você vai lendo e vai fazendo esses paralelos, são bastante interessantes, é muito interessante fazer isso. Além de coisas que se assemelham, por exemplo, na mitologia grega, a criação da mulher, lá o Éfesto fez lá a mulher do barro, da terra, etc. Você vê a comparação com a criação do Adão e Eva, é muito legal fazer essa comparação. Mas agora eu separei aqui alguns textos como exemplo, que está lá na Bíblia Sagrada, e se você quiser dar uma pesquisada depois, fique à vontade. Antes, um texto que não está na Bíblia inspirada, está no livro de Macabeus, que é aquele livro apócrifo, que retrata a Guerra dos Macabeus, que ocorreu naquele período entre o Antigo Testamento, o final do Antigo Testamento, e o início do Novo Testamento. Nesse período, o Antíoco IV Epifânio, ele invadiu Jerusalém e ele colocou uma imagem de Zeus no templo de Jerusalém. Isso, posteriormente, resultou na festa da dedicação, aquela festa que Jesus Cristo até participou, está relatada lá nos Evangelhos. Mas olha que interessante, estátua de Zeus. Ah, quem é Zeus? Você saber quem é Zeus vai ajudar você a ter uma leitura melhor da Bíblia. Tendo em vista que nós lemos a Bíblia buscando entender a intenção do autor e o contexto histórico. Você entendeu o que estava acontecendo ali. Isso vai melhorar a sua leitura bíblica de uma forma que você nem imagina. Alguns exemplos aqui que eu coloquei para citar para vocês. A maioria deles em Atos dos Apóstolos. Olha que interessante. Paulo foi um daqueles que citou poetas e filósofos gregos e romanos. Isso é interessante saber. Mas lá em Atos 19, versículos 24, 27 e 28, há uma citação ali sobre a grande Diana, Diana dos Efésios. A Diana era o nome romano da deusa grega Ártemis, a deusa da caça e tal. Então você saber que ali os pregadores do evangelho estavam em conflito com aqueles que criavam imagens da deusa Diana, é legal pra caramba. É legal, vai te ajudar muito ali a entender o contexto e tudo mais. Mas a cereja do bolo que eu deixei agora pro final é lá em Atos também, 14, principalmente no versículo 12, quando chegaram lá em Listra, Paulo e Barnabé. Chegaram lá, fizeram um milagre, e as pessoas olharam e deram o seguinte nome para eles. Barnabé chamaram Júpiter, Paulo chamaram de Mercúrio. Júpiter era o nome romano de Zeus, grego, e Mercúrio era o nome romano do deus Hermes, da literatura, da mitologia grega. Então eles deram esses nomes para eles. E você estudar mitologia vai te ajudar, porque você vai pensar assim, Paulo recebeu o nome de Mercúrio, era o Hermes. Hermes era filho de Zeus, ou seja, hierarquicamente ele era menor do que Zeus. Então eles tiveram mais alta estima para com Barnabé do que para Paulo, porque Paulo era aquele que levava mais a palavra, era aquele que falava mais, e Hermes era o deus mensageiro dos deuses, era aquele que levava recado para lá e para cá. Então veja como vai facilitando você entender o contexto histórico. Então eu estou aqui para te motivar a estudar mitologia grega. Eu acho que vai te ajudar bastante em tudo que nós já falamos e também na leitura e na interpretação bíblica. Então não perca tempo, se quiser venha comigo nesse projeto e eu vou colocar um link aí na descrição de um grupo que foi criado no Telegram meu e lá postarei algumas coisas a respeito desses assuntos aí, beleza? Então um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima!